Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur Barra aqui. Queridos, vamos hoje começar a nossa provinha do PISM 2 de 2021. Uma questão que muita gente tem dificuldade porque aborda muito o conteúdo do primeiro ano, né? As funções inorgânicas. Então, vamos precisar conhecer muito bem os óxidos. E para isso, eu não vou só resolver a questão, né? Não vou só te dar o gabarito, isso é o FJF faz. Eu vou recordar com você um pouquinho dos óxidos, vou te dar uma lembrança dessa matéria do primeiro ano, que é importantíssima e cai praticamente todo ano no PISM 2, questões envolvendo esse tema, beleza? Também tem dicas legais aqui que eu vou passar alguns bizus para vocês. Então, fica por aqui, assiste o vídeo todo, né? Afinal, aqui nós falamos de química, é química, vem comigo, depois da vinheta. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. A atmosfera do nosso planeta é composta basicamente por gases como N2, O2, CO2 e até por vapor de água. Porém, em regiões de alta atividade urbana, há o lançamento de grandes quantidades de outros gases, como o CO, o SO2, o SO3, o NO e o NO2. A água da chuva pode reagir com vários desses gases e os produtos dessas reações são compostos ácidos. Então, galera, né, você provavelmente já viu isso lá na geografia, que é a chuva ácida, né? A intensificação da acidez da chuva. É isso que a gente está discutindo aqui. Então, antes da gente resolver, a primeira dica que eu quero te dar, ela é um convite, na verdade, mas fica tranquilo, é gratuito, você não paga nada por isso. Lá no meu Instagram, pessoal, né, tá ali, tá pequenininho, depois eu dou o zoom, mas é o @abporto. Você consegue ter acesso a esse material, que é um mapa mental, né? Tem esse e tem vários outros mapas mentais lá. Além de ter meme, é importante a gente rir também, né? Também tem vídeos de experimentos comentados, que costumam até ser questão de prova, então ajuda muito. E quando você entrar no meu perfil, vai ter aquela descrição que a gente chama, né, de biografia ali, e vai ter um link. Clicou nesse link, vai abrir vários nomezinhos, cada um daquele é um mapa mental. Não tem que cadastrar, não tem que pagar, nada. Clicou, baixou, é seu e pronto. Então, compartilha aí com os colegas, né, do segundo ano também. Se você conhece alguém do primeiro, conhece alguém do terceiro, também tem material do primeiro e do terceiro ano lá. Tranquilinho? Eu acho que só essa dica já vale o seu like e a sua inscrição no canal, mas vamos ver, deixa a resolução correr para ver se você gosta e eu mereço esse likezinho aí, tranquilo? Galera, então esse aqui é um mapa mental de soluções, né, concentrações, tem vários outros temas lá também. Mas retornando à questão, pessoal, olha só, a gente vai precisar do seguinte, ele falou que há, né, gases como CO, SO2, SO3, NO e NO2 que vão produzir compostos ácidos. Sobre a acidez da água da chuva nos centros urbanos, é correto afirmar que. Então, beleza. Tem que olhar alternativa por alternativa. Os óxidos de enxofre, SO2 e SO3, e de nitrogênio, não reagem com a água. Pessoal, ele falou que reage com vários desses óxidos, né? E a gente sabe que existem os ácidos com enxofre e os ácidos com nitrogênio, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Então, essa letra A gente já poderia já eliminar ela, mesmo até sem conhecer muito bem. Mas para isso, para a gente poder reforçar e fazer uma revisão, eu quero lembrar com você o seguinte, os óxidos que não reagem com água, nem para formar ácido, nem para formar base, são os óxidos inertes ou neutros. E existem três deles só, tá? Somente três. CO, NO e N2O. Esses óxidos são chamados de óxidos neutros, óxidos inertes, porque não reagem com água, não reagem com ácido e não reagem com base. Então, esses caras sim são os óxidos neutros ou inertes, tá? Os outros não, os outros vão reagir, por exemplo, o SO2 e o SO3. Mas para a gente poder continuar entendendo a dinâmica, os óxidos inertes, vamos relembrar quem são os óxidos ácidos. Lembrando, pessoal, que eu vou dar, né, um resumo aqui, um macete bem sucinto, né? Só para a gente poder resgatar essa matéria do primeiro ano e fazer sentido para você.
Os óxidos, pessoal, em primeiro lugar, né, eles são sempre formados por um elemento, que vai ter uma carga positiva, e o oxigênio com uma carga negativa. Então, isso vale para todo óxido, né? Você vai ter um composto E2OX. Isso é característica da função óxido. Composto binário em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Ah, Arthur, mas isso é matéria do primeiro ano. Sim, essa questão toda aqui, a teoria por trás é matéria do primeiro ano. Só que os óxidos ácidos, pessoal, esse elemento que forma o óxido, ele tem que ter um NOx maior ou igual a 4. Em geral, não quer dizer exclusivamente, são óxidos formados por ametais. Pode ter metal? Pode, cromo, manganês, mas com NOx 6, com NOx 7, NOx muito alto. Aí é até possível. Mas em geral são ametais com NOx maior ou igual a 4. E aí, quando você olha ali, ó, você tem o SO2 e você tem, por exemplo, o SO3. O enxofre aqui tem carga de mais 4, porque cada oxigênio tem carga menos 2. São 2 oxigênios menos 4. Para esse composto permanecer neutro, porque ele é zero, não tem carga, o enxofre tem que valer mais 4. E aqui o enxofre tem que valer mais 6. Então, esses são alguns exemplos, né, de óxido ácido. Você tem também o NO2, você pode ter o N2O3, ou até mesmo o N2O5. E qual que é a característica de um óxido ácido, pessoal? Se ele reagir com água, e a gente soma igual matemática mesmo, ó, coloca todo mundo que é igual de baixo e os diferentes a gente deixa separado. Você vai ter H2, SO3, ácido sulfuroso, e o SO3, se você colocar na água, você vai formar o H2SO4, ácido sulfúrico, né? Então a gente tem que esses óxidos com o nitrogênio, exceto o NO e o N2O, que são neutros, são inertes, né? Os outros, eles reagem com água e formam ácido. Então, a letra A, os óxidos de enxofre e nitrogênio não reagem com água. Mentira, reagem sim. Aqui está a teoria por trás, mas a gente já tinha dado uma justificativa ali, mais ou menos, né? Meio nas coxas, mas era uma forma de pensar. Letra B, a acidez se deve à reação da água com gases N2 e O2. Pessoal, isso aqui não faz muito sentido, né? Por quê? O N2, se lembrar um pouquinho aqui, né, o gás nitrogênio, ele é tão estável, que até para as plantas absorverem, faz uma forcinha e lembra do ciclo do nitrogênio. Você vai precisar de bactérias que conseguem trabalhar esse gás nitrogênio, transformar isso numa forma reativa. Esse gás nitrogênio, o N-tripla-N, é uma ligação tão forte, é uma interação tão forte, que ele é muito estável, ele não reage, né? Tanto que nos laboratórios de química, quando a gente quer trabalhar numa condição, né, inerte, a gente faz a purga, como é chamado, com o gás nitrogênio. A gente tira o gás, por exemplo, num local fechado, né, numa caixa, numa capela, alguma coisa assim, tira o ar que está ali dentro e vai injetando nitrogênio, até que todo aquele gás lá dentro seja nitrogênio, porque ele não reage, não vai ter reação de combustão, ele é muito estável e muito inerte. E o oxigênio, né, pessoal? Se o oxigênio deixasse a água ácida, olha o problema que a gente teria, né? Toda a vida marinha seria afetada, toda espécie na água teria problema, porque precisa de oxigênio para respirar, o meio ficaria ácido e entraria em conflito, né, na existência. Então, não rola. Letra C. O pH da chuva é neutro, pois a água não reage com os óxidos. Não, né? Ao fazer a letra A, você automaticamente elimina a letra C e a justificativa segue aqui. A acidez é devida à reação da água com os óxidos de enxofre e de nitrogênio, que formam ácidos fortes. Sim, o do enxofre está até ali, né? Ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, que é forte. E o nitrogênio também vai formar ácido nitroso e ácido nítrico, tá? Quando a gente pegar aqui, ó, eu preciso de 2NO2 mais uma água. O resultado vai ser HNO2 mais HNO3. Então, essa é a reação do NO2 com a água, forma ácido nitroso e ácido nítrico também. Então, isso aqui está correto, alternativa verdadeira. E a letra E,
Os ácidos formados a partir da reação entre a água e os óxidos de enxofre e nitrogênio são fracos e se decompõem facilmente. Não, a gente tem presença de ácido sulfúrico e presença também de ácido nítrico. Nem todos aqui são fracos, né, e não se decompõem. Então, letra E está errada. Veja, é uma questãozinha de matéria do primeiro ano, basicamente. Tem que relembrar. E a minha dica é, se você não sabe essa parte, se você não lembra, tem dificuldade, tira um tempinho aí, dá uma estudada, porque é conteúdo importantíssimo para a prova do PISM 2. Você pode até falar, pô, Arthur, é sacanagem. Seria melhor essa questão no primeiro ano. Super concordo com você. Acho que a UFJF podia explorar isso no primeiro ano, que tem mais a ver com a matéria do primeiro ano, né, do que no segundo. Ah, Arthur, cabe anular a questão? Não. Isso aqui, né, são problemas ambientais, são aplicações dos compostos, são reações inorgânicas, tá perfeitinho com o edital. Eu só acho que, por bom senso, isso caberia melhor no primeiro ano. O segundo ano poderia explorar tantas outras matérias que são, né, relevantes. A gente tem gases, tem estéquio, tem termo, tem soluções, tem orgânica. Então, poderia explorar mais a matéria do segundo e deixar essa lá no primeiro, que é mais coerente, né, do que exigir no final do segundo ano toda essa lembrança de matéria do primeiro. Mas não sou eu que faço as regras, apenas cumpro. Beleza, queridos? Mais uma vez, por favor, deixe o seu like. Espero ter te ajudado com essa questãozinha. Beijos e abraços. Valeu!